Amigo, boa noite, à comunidade Nova Era, a todos os companheiros de jornada que se encontram nas cidades vizinhas. Meu nome é Célia Queiroz, já tive a felicidade de um dia estar com vocês e estamos de volta atendendo a um convite de Celso para falar de um tema bem interessante no momento atual. Aliás, todos os temas do Evangelho, todas as leis naturais são sempre importantes, mas essa de modo especial, porque muitas vezes nós confundimos achando que a lei de justiça é uma, a lei de amor é outra e a da caridade é outra. E na verdade é uma única lei, lei de justiça, amor e caridade. Temos que fazer um parênteses para poder entender que quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, muitos já conhecem que a grande maioria católica é amar a Deus sobre todas as coisas, é não desejar o mal ao próximo, e aí vem toda a sequência, não desejar a mulher do próximo, honrar o sábado, todas essas leis dos 10 mandamentos que nós, grande maioria, viemos de procedência católica e já conhecemos. Então a gente sempre dizia que ao tempo de Moisés foi a grande pergunta do homem a Deus. Depois veio Jesus trazendo a sua lei, aonde as únicas que ele confirmou dos 10 mandamentos, a principal foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mostrando que se nós conseguirmos fazer isso, todas as outras virão por misericórdia da acréscimo. Será muito fácil cumprir essa lei. E ele não ia dizer não desejar a mulher do próximo, numa época onde os homens podiam casar quantas vezes quisessem, até ter um filho varão podia trocar de mulher, um homem tinha várias mulheres. Ele não ia dizer não matarás, porque já era um hábito da época, era fazer verdadeiras pirâmides de cabeça nas entradas da cidade, que era o vencedor, aquele que degolasse o maior número de pessoas, onde vivíamos no meio de povos bárbaros que se matavam com a maior facilidade, trazendo toda essa mensagem. Então Jesus confirmou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, trazendo aí já essa lei de justiça, amor e caridade, porque se eu faço ao outro aquilo que eu quero que façam a mim, se eu respeito e se eu amo a Deus, eu vou amar a natureza, eu vou amar os seres vivos, eu vou amar as plantas, eu vou amar a terra, o mar, o ar, tudo aquilo que faz parte do universo, porque na verdade nós somos parte do universo. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, tanto que tem a frase, onde viesse do pó e ao pó voltarás, mas na verdade, porque nós somos feitos da mesma matéria, todos nós somos feitos da mesma matéria. E temos o dever e a obrigação de respeitar o próximo como nós próprios e fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fizesse. Tal é a lei. Dessa forma, para nós falarmos hoje sobre como o Espiritismo justifica a justiça e a bondade de Deus, nós temos que ir ao capítulo do Livro dos Espíritos, na questão 873, onde diz o seguinte: o sentimento de justiça é natural e resulta das ideias adquiridas, ou resulta das ideias adquiridas. Ele é tão natural que, na verdade, a gente se revolta à ideia de uma injustiça. Isso é nato no ser humano. Ele se revolta diante de uma injustiça. E o progresso moral desenvolve essas qualidades do nosso sentimento, mas ele não dá de graça para ninguém. Nós temos que conquistar à medida da nossa existência terrena, da reencarnação, do nosso caminhar. Nós vamos conquistando as virtudes para galgar o voo mais alto, porque nós temos todo esse potencial latente na nossa estrutura, porque nós fomos criados à imagem e semelhança divina, e temos que ter consciência que por mais que nós façamos o melhor, ainda estamos muito longe de ser aquilo que Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós precisamos ter essa consciência dessa capacidade adormecida que está na nossa estrutura, mas para isso é preciso que a gente entenda que a lei de justiça, amor e caridade não são 3 leis, é uma lei única.
É como quando ele diz assim, que a mão direita, que a direita não sabe o que faz a esquerda, vamos situar essa lei como se a mão esquerda, que a mão direita não sabe o que faz a esquerda é a lei dos homens, é aquela que você faz, o que você acha que é importante, você faz. Porém, a direita é aquela que você vai fazer, que ninguém vê, que não precisa espalhar, não precisa divulgar, mas que você sabe que existe um céu de testemunha que nos olha, que nos assiste e que vê tudo o que a gente faz e que a lei, nós estamos semeando para a nossa existência, porque a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós temos que ter consciência que nós estamos vivendo constantemente fazendo essa sementeira para que a gente consiga melhorar as nossas imperfeições e chegar a ser a imagem e semelhança do Pai nas suas virtudes, nas suas qualidades. O progresso moral desenvolve a gente dessa forma, é viver em sociedade, em contato com o outro, é sofrendo as experiências que nós passamos, porque, na verdade, essas experiências vão fazer com que a gente vá adquirindo a maioridade espiritual. E muitos de nós ainda se encontram na infância espiritual, ainda está muito longe de entender o mecanismo, o funcionamento dessa lei. Porque essa lei, assim como a lei de Deus está impressa em nossa consciência, e através do amor, do exercício da caridade, do bem, nós vamos ampliando, refinando a qualidade do nosso sentimento, Deus colocou a lei de amor, a lei de justiça, a lei de bondade no nosso coração, para que a gente consiga realmente, todos os dias, melhorar um pouquinho. Por isso que a gente vê frequentemente, às vezes, pessoas até simples e primitivas, que ela tem mais noção de justiça do que pessoas que não têm tanto estudo, não têm tanta vivência com outras faculdades, mas que elas têm nato esse sentimento de justiça. Rola aí pela internet um videozinho de Ubuntu, que vocês já devem ter visto, que mostra aquelas crianças, como na hora que era para pegar uma coisa, apenas uma e pegar para ser a campeã, elas se dão as mãos e vão juntas pegar aquela cesta de produtos e dividem entre elas. E pergunta por que eles fizeram aquilo, se era para ser um só campeão. Eles dizem que é porque não teria graça, não se faria feliz, um tendo tudo e o outro não tendo nada. Então a felicidade está todos estarem repartindo igualmente aquele conteúdo. Isso é para a gente ter uma ideia que é povos primitivos. Eu me lembro que quando eu trabalhava com o Carlos Bernardo Loureiro, uma vez ele contou a história de uns pesquisadores que foram para uma região de pigmeus para mudar a sociedade, para levar o progresso. E quando ele chegou lá, o que eles viram foi tão interessante que eles não tiveram coragem sequer de fazer qualquer tipo de modificação naquele processo da vida dele, porque assim, o filho era do grupo, todos zelavam por aquele filho, se caçava, dividia entre todos. Então ele viu que existia em todos os atos, existia um sentimento de cooperação, de bondade, de um servir ao outro, que eles pegaram seu equipamento, voltaram e, ao invés de ensinar, eles aprenderam muito com aquela comunidade o que era fraternidade, o que era respeito, o que era amor. Então, nós temos que entender que os pilares da justiça são 3, da lei de justiça dos homens, e 3 pilares da justiça de Deus. Na justiça humana, começou nos séculos passados, na França, nos Estados Unidos, o liberté, égalité, fraternité, que nada mais é do que liberdade, igualdade e fraternidade. Então vocês observem que a lei dos homens, se tiver liberdade demais, vira uma desordem, cada um faz o que quer. E se tiver de menos, é o cerceamento do seu direito de agir, de pensar. Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. A lei de igualdade, todos têm as mesmas necessidades, todos têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades devem ser dadas do pobre para o rico, para o velho, para o novo. Direito à saúde, direito à alimentação, direito à proteção.
E por aí vai, quando você pega a lei dos homens, engloba tudo isso. A fraternidade nem se fala. Você veja que no momento que a gente vive, com tanto caos acontecendo pelo mundo, a lei da fraternidade se faz de uma forma assintosa, porque pessoas de outros países, um ajudando os outros, de todas as maneiras possíveis, porque a lei de destruição acontece e desperta nas pessoas o sentimento de fraternidade de tal maneira que todo mundo se movimenta para poder auxiliar de alguma maneira. No entanto, os três pilares da lei de Deus são diferentes. Ela está na caridade, na esperança e no amor. Então, essa caridade foi vista durante muito tempo, até pela própria codificação espírita, como fora da caridade não há salvação, se transformou para a caridade material, de dar o alimento, de dar o pão, de dar o enxoval. Mas a caridade não está só aí. A caridade está exatamente na caridade moral, na caridade que você tem que ter com o seu semelhante, em todos os aspectos humanos. A esperança, que é aquilo que você não pode perder nunca, quando tudo parece estar mais difícil, que não tem solução. Se você tem fé, tem esperança, tem sempre uma luz no fim do túnel, porque não tem mal que seja eterno, nem bem que sempre dure. E o amor, que é assim, segundo os grandes estudiosos, começando por Jesus e terminando pelas falas do movimento atual, Jesus nos dizia que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas também Paulo também dizia que o amor cobre a multidão dos pecados, que o amor transforma as pessoas. E na frase atual a gente vê em muita literatura que o amor ama os que são difíceis de amar. Então, quando a gente para pensar na lei de Deus, a gente tem que refletir da seguinte maneira: o criminoso, o marginal, o assassino, o traidor, ele merece a proteção divina? Sim. Deus ama a todos indistintamente? Sim. Aquele que está ainda fora da lei, fora do caminho, é o motivo de maior preocupação. E nós podemos ver isso na própria constituição dos apóstolos do Evangelho. Jesus sabia que quem estava caminhando com ele não eram os perfeitos. Ele sabia que tinha um traidor, tinha um cobrador de imposto, tinha aquele que ia trair, mas ele tentou fazer desses apóstolos pessoas de bem, pessoas amadas, pessoas respeitadas na sua essência. Tanto assim que Judas, que durante muito tempo a sociedade vê como o traidor, como aquele que vendeu Jesus por 30 dinheiro, e a própria sociedade atravessa dias, meses e anos fazendo, como vai chegar o próximo agora, o tempo da Semana Santa, o domingo de Páscoa, o que é que vão fazer? Vão queimar o Judas, mostrando que a gente continua ainda nesse inconsciente coletivo, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos retrógrados da vingança, de separar o bem e o mal. E, na verdade, o grande objetivo dos ensinamentos de Jesus é perdoa, eles não sabem o que fazem. É trazer o inimigo para ser o amigo. É esclarecer, é vencer essas barreiras da ignorância e fazer com que ele entenda que o mal tem prazo de validade. O mal não é eterno. Mal é a ausência do bem, é uma circunstância momentânea. Mas chega uma hora que também vai cansar, porque o bem sempre vence. Então, quando a gente tem essa consciência de que o bem sempre vence, essa esperança aumenta a cada dia, porque você sabe que aquilo vai passar. Nós temos aquele velho chavão conhecido de Chico, que vivia um momento muito difícil e pede aconselhamento a Emmanuel, e Emmanuel diz a ele: escreva na frase e bote no seu quarto, na cabeceira da sua cama. Isso vai passar. E passa-se o tempo, o problema foi embora, e um dia Chico estava muito alegre, e aí Emmanuel diz a ele: essa mesma frase serve para as duas coisas, e isso também passará. Então, mostrando para a gente que nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza. Nós temos momentos que a nossa natureza inferior age de tal maneira que fala mais alto e a gente toma atitude da qual se arrepende, mas
Nós podemos voltar, nos arrepender, pedir desculpa, pedir perdão e refazer a nossa história. Porque nós somos seres em construção. Estamos modificando essa nossa estrutura perispiritual. Estamos mudando os nossos sentimentos. E o nosso progresso é muito lento. Porque nós nos habituamos com os conceitos do passado, esquecendo que Deus é soberanamente justo e bom, que Ele permanece em nós 24 horas por dia, que nós não podemos ter conflito nessa situação, porque o conflito que nós temos é na nossa situação emocional, que ora nós estamos melhores, ora nós estamos piores, ora nós temos raiva, ora nós temos mágoa, ora nós estamos felizes. Então, somos nós que estamos no processo de mutação, mas Deus é, e nos concede todas as ferramentas para que a gente consiga transcender todas as nossas imperfeições e chegar a ser realmente a imagem e semelhança do Cristo e ter a certeza até o momento que a gente possa dizer: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Apesar de nós sabermos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o que nós queremos constantemente é o acolhimento divino. Mas nós tememos a justiça divina. Por que nós tememos a justiça divina? Porque ela é implacável. Ela está na nossa consciência, ela não perdoa a ignorância. Nós podemos fazer algo de errado, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos arcar com as consequências dos nossos atos. E nós não podemos fugir. É aí onde entra a explicação da doutrina espírita sobre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Quando nós temos uma situação que prejudicamos alguém, que matamos, que atropelamos, que roubamos, que lesamos, a justiça dos homens nos coloca na cadeia, nos dá a pena de morte, nos dá proibições diversas. As penalidades do mundo são as mais variadas. Mas isso não reforma ninguém. O que reforma é você próprio mudar de atitude diante da vida. Eu me recordo, quando eu dava aula na detenção, que uma vez, fazendo palestra, encontramos diante de uma pessoa e perguntamos: por que você está aqui? Ele disse: porque eu matei. Quantos você já matou? Eu matei 7. E se você pudesse sair daqui hoje, o que você faria? Eu ia matar. Por quê? Porque eu gosto. Eu acho bom. Então, uma pessoa nesse nível, ela ainda não despertou a consciência do respeito ao próximo, do respeito ao semelhante. Ela não tem consciência de mortalidade, para saber que a morte não existe, que ele tira a vida do companheiro hoje, mas esse companheiro continua vivo. E talvez fica no seu encalço, lhe atormentando, lhe criando problema. E como é que a justiça divina age? Traz para o convívio da mesma família inimigos fraternos. Traz para o ventre da mãe aquele que foi prejudicado. Traz como netinho querido, os braços da sogra, aquele genro que ela odiou, aquela pessoa que viveu na sua família, que foi persona não grata, que ela não conseguiu amar. Mas quando chega como um bebê, que acolhe, que bota nos braços, que sente a fragilidade, que você vai proteger, todo esse processo vai acontecendo e transmutando todo esse sentimento que era de ódio, que era de mal-querer, transformando num sentimento benéfico. É assim que a justiça divina interage, para que a gente compreenda que a lei dos homens, ela pune, mas não corrige. E a lei divina, ela corrige e transforma, porque você próprio vai reconhecer que aquilo não foi o melhor para você, que aquilo não lhe fez bem, você via atormentado. Eu me lembro que quando nós estudávamos sobre a mediunidade, tinha um caso bem interessante de Alfredo Miguel, que um cara matou a esposa e enterrou no fundo do quintal. Ninguém viu, ninguém soube, ele viveu a vida dele e saiu da cidade. Depois casou de novo, voltou para essa mesma cidade e foi viver com a esposa nesta mesma casa onde ele enterrou a esposa no quintal, onde ninguém soube do crime e ele aparentemente ficou ileso de punição. No entanto,
Quando a mulher resolveu tirar uma foto na frente da casa, existe esse documento de foto. Na frente do casal estava a mulher que foi assassinada. Foi um choque para ele ver que naquela foto revelada estava a ex-esposa que ele tinha visto como se ele tivesse eliminado e nunca mais fosse ver na vida. Isso é tão comum acontecer em fatos espíritas, na literatura espírita, nos romances que são contados, na verdade, de fatos reais transformados em romances, que você vê que o criminoso, aquela velha frase popular, que o criminoso sempre volta ao local do crime, foi o que aconteceu. Ele voltou para aquela cidade, voltou, a mulher fez questão de morar naquela cidade pacata, mas o crime não compensa, porque ele viu que ela permanecia viva em espírito. E a lei de Deus, ela age de uma maneira que você não consegue fugir dela. Você pode cometer um crime, não teve prova, ninguém viu, você não foi punido, parece que passou tudo ileso. Tem um livro espírita que é Apenas uma Sombra de Mulher. Eu acho bem interessante esse caso desse livro, que ele estava numa fazenda e tomava conta, era um caseiro, tomava conta de uma fazenda, e de noite ele ouve tiros no quintal. E aí ele vai ver o que é que aconteceu. Quando ele chega lá no escuro, que ele vê uma pessoa caída, que ele vai pegar para ajudar, que ele pega na pessoa, tinha uma arma de junto, ele pega em tudo aquilo assim, assustado. Aí nessa hora chegam os policiais com lanterna, com tudo, vê ele junto da pessoa, com a arma na mão, a pessoa ensanguentada. Ele foi preso, condenado, e não tem quem tire da cadeia. Por quê? Ali ele era apenas um caseiro, apenas um morador daquela casa, não havia cometido crime nenhum. Porém, no passado, foi aquele que matou, escondeu o cadáver, ninguém achou, e a lei de Deus não perdoa a ignorância. Você pode se esconder e achar que ninguém lhe viu, mas a sua consciência é o seu guia. E ela lhe trai e lhe leva exatamente para aquele lugar onde você ia sumir para que ninguém soubesse. E mais cedo ou mais tarde acontece alguma coisa, como nesse fato, que ele foi na verdade para salvar a pessoa e acabou sendo condenado e não teve advogado que conseguisse tirar ele e provar que era inocente. Ele era inocente nessa existência, mas o crime havia sido cometido e a lei natural lhe panha aonde quer que você vá, porque a lei natural não perdoa a ignorância, ela está inscrita na sua consciência. Você sabe o crime que você cometeu. Então muita gente insiste pela rigidez nessas determinações, mas compete a gente reconhecer que os corações inclinados a semelhantes, eles conseguem analisar a essência sublime do amor e apagar dívidas que estão inseridas na sua alma. E essas dívidas são pagas exatamente com o amor divino, com a capacidade de você poder transformar assim como Jesus transformou a água em vinho, você poder transformar aquele ato criminoso de insensatez num aprendizado profundo, para que você jamais volte a repetir a mesma ação. Então, a lei de justiça dos homens, ela prende você e você tem ausência de liberdade. E aí você fica ali, mas a maioria das prisões não educa nem transforma ninguém. Eu posso dizer a vocês, porque eu dei aula dentro de detenção e eu vi coisas incríveis. Eu vi mulheres que cometeram coisas tão simples, roubos pequenos, mas que estavam presas ali há anos que ninguém conseguia tirar. Eu vi casos, por exemplo, de uma moça que trabalhava numa construtora. E um belo dia alguém chegou e perguntou que dia saía o pagamento dos funcionários. E ela disse que era o dia qual era, mas sem maldade nenhuma. Quando foi nesse dia do pagamento, houve um assalto, os assaltantes vieram, levaram todo o dinheiro do pagamento, e nessa apuração de A, de B, de C, pegaram essa mulher como ela tinha dado, como se ela fizesse parte da quadrilha e ela tivesse dado o serviço para os caras roubarem. Prenderam ela, era mãe de 4 filhos. Quando eu dei aula, ela já tinha 4 anos presa e ninguém conseguia tirar.
E ela me contava que a polícia chegou, arrombou a casa dela, arrebentou as paredes todas da casa que ela fez com sacrifício, para ver se achava ali dentro o dinheiro escondido nas paredes, e ela não tinha roubado nada. Ela não tinha nenhuma parceria com a quadrilha que roubou. Ela apanhava tanto, chegava a sangrar constantemente, e para ela confessar. E ela não confessava porque ela não tinha roubado nada. Depois, cansada de tanta pancada, de tanto castigo, um dia um assistente social disse a ela: é melhor você confessar e assumir, porque pelo menos você para de apanhar e de sofrer. E ela, quando não suportou mais de tanto sangrar, de tanto apanhar, confessou um crime que ela não cometeu. E já tinha 4 anos presa lá, a filha dela maiorzinha ia lá visitar, e ela nunca conseguiu sair até a época que eu saí, ela não conseguiu nenhum advogado que conseguisse tirar ela. Então, do ponto de vista humano, está tudo errado. Mas será que do ponto de vista divino estava justo? Só Deus é quem sabe. Então nós temos que ter consciência de que nós estamos constantemente num processo de reeducação, de transformação de nossas vidas. E é necessário que a gente conheça as leis de Deus e, acima de tudo, que a gente coloque tudo que a gente fizer com muito amor, com muita dedicação, para que essa justiça seja amenizadora das punições que, porventura, estejam fazendo parte do nosso aprendizado. Porque não existe determinismo para você sofrer, não existe um determinismo para você nunca vencer aquela etapa. Muito pelo contrário, você pode sim mudar o curso da sua história, porque você é um filho de Deus e todo mundo tem direito à liberdade, à redenção, à transformação, porque a lei de Deus foi colocada no coração dos homens. Então, se você estiver em sintonia divina, se você estiver em harmonia com você mesmo, você vai se perguntar: de que forma eu gostaria que agissem comigo? Quando você tiver dúvida se o que você está fazendo é certo, verifique assim: eu vou hoje tirar um dinheiro do caixa de uma empresa que eu trabalho e que não vai fazer falta. Eu tirar aqui R$1.000, não vai fazer falta, o caixa aqui todo dia é alto. Mas pense numa empresa que tenha 1.000 funcionários. Se todos quiserem tirar, sem ninguém saber, R$1.000 do caixa, o que vai acontecer? Vai virar um caos. O dinheiro vai todo embora. Não vai ter dinheiro para pagar as contas, não vai ter dinheiro para pagar salário. Então, se isso não é uma coisa que eu vou fazer, que todos podem fazer da mesma forma que eu, então não é bom para mim, não é bom para ninguém. Então eu não devo fazer. Se nós pararmos para fazer essa pergunta, todas as vezes que nós tivermos dúvida, pode ter certeza que a nossa vida muda e a lei que nos envolve vai ser agir de uma forma bem diferenciada, porque nós teremos a condição de perceber que nós já sabemos a maneira correta de agir, independente de qualquer coisa, independente de fiscalização, porque você é honesto, não é só quando tem pessoas lhe olhando, você tem que ser honesto qualquer dia, qualquer hora, sozinho ou acompanhado. O bem tem um caráter divino. Nós temos que ter essa consciência que o bem, com esse caráter divino, ele é semelhante, assim, é o remédio que cura todas as feridas. O bem é bom para todo mundo. Então, da mesma forma, a liberdade é bom para todo mundo, mas não pode ser libertinagem. É a liberdade de ser, de agir, de pensar, agir com justiça, com coerência, para que você não tenha que se arrepender mais tarde. Porque essa é a questão do Livro dos Espíritos, nos mostrando da forma que a doutrina espírita enxerga, que é a justiça divina, a bondade de Deus. Como é que a bondade de Deus interage em nossas vidas? Dando sempre uma oportunidade de recomeço, dando sempre uma oportunidade de você reconhecer que está errado. Tanto que a gente brinca que diz que o perdão de Deus
é a reencarnação. Porque é nascer de novo, quantas vezes sejam necessárias, mas para você se burilar, se aprimorar a tal ponto que chegue um dia que você possa dizer: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que dessa forma eu já sei agir da maneira correta, não só para mim, não só para quem me observa, mas para todo o meu entorno. Nós somos, como espíritas, temos um dever. Nós estudamos Evangelho, nós participamos de curso de passe, curso de mediunidade. Então, nós estamos amealhando esse conhecimento, mas não é só para nos tornarmos intelectuais, não. É para você fazer análise, homem, conhece a ti mesmo. É para você observar em que eu melhorei nos últimos 5 anos. André Luiz tem um livro de mensagens simples, como o Sinal Verde, que ele diz: espírita que não se melhora em 3 anos está estagnado. Então, o que a gente está estudando está servindo para eu me transformar, está servindo para eu poder assimilar esse conhecimento e transformar minha vida? Eu estou fazendo aos outros aquilo que eu gostaria que me fizessem? Essa é a grande pergunta que a gente tem sempre que fazer. Cada vez que nós tivermos dúvida de alguma coisa que nós estamos fazendo. Quem pode delimitar a extensão do bem não é ninguém. A extensão do bem, existe um sensor de observação no universo que tudo que a gente faz fica registrado. Tanto é que no Livro do Espírito tem a questão que diz: o que vale para Deus é a intenção. Você sabe se a sua intenção fazendo bem é para se exibir, é para mostrar que você é bonzinho, ou realmente é para servir? Então a bondade de Deus está em fazer o bem sem olhar a quem. Muitas vezes a gente tem dúvida quando vai fazer um bem à pessoa e observa que não foi compreendido, que não foi recebido como você esperava. O problema não é dele, o problema é nosso. Nós é que estamos esperando reconhecimento, gratidão. A sua é apenas fazer. Como o outro vai receber, é problema dele. Nós temos que ter essa consciência para que a gente não cobre dos outros, muitas vezes coisas que nós não estamos nem preparados para isso. Então, essa justiça divina nos dá a oportunidade de nascer todos os dias. Porque quando Jesus diz deixar morrer o homem velho para surgir o novo, é para a gente sentar todos os dias na cama, no momento de deitar, fazer como dizia Santo Agostinho, avaliar o nosso dia, ver o que é que a gente fez, se foi correto, se não foi, fazer uma avaliação e dali já traçar o plano para o dia seguinte, a quem eu vou pedir desculpa, a quem eu vou mudar a atitude que eu tive, de que maneira eu respeito melhor o próximo, porque você está fazendo, antes de tudo, para você próprio. Porque quando você faz o bem, o primeiro a ser beneficiado é você mesmo. O ideal do bem é essa liberdade de você poder fazer tudo que você deseja. Mas não espere retorno de ninguém. Porque cada vez que você faz o bem, você ergue os seus sentimentos, você muda a sua estética espiritual. A gente fala sempre que Jesus dizia: brilhe a vossa luz. O que é brilhar a nossa luz? Somos espíritos comprometidos com a lei. Já agredimos muito essa lei natural, já desobedecemos, já fomos injustos, já deixamos de perdoar, já deixamos de ser bons, tivemos os nossos momentos de desequilíbrio. Então tudo isso lança no nosso campo perispiritual verdadeiras manchas escuras, e que quando Jesus diz brilhe a vossa luz, é o mesmo que ele disse assim: faça todo o bem que você puder, porque o bem que você faz é a borracha que vai apagando todas essas manchas que estão no seu campo perispiritual, que é para a sua luz resplandecer, porque à medida que você transforma, como Jesus fez transformar água em vinho, transforma manchas negras na sua aura, no seu campo perispiritual, em fachos luminosos, endereços vibratórios do bem, você vai se tornando uma pessoa não só melhor, mas também uma pessoa daquelas que quando a gente chega perto, diz assim:
fulano é tão especial, só de chegar perto dela, eu já me sinto bem, eu já me sinto em paz. Ela tem uma energia maravilhosa, ela ou ele. Por quê? Porque aquele processo de transformação que vai transformando suas falhas, seus erros em novas oportunidades, em novos acertos, vai também mudando toda a sua estrutura perispiritual para que você consiga dessa forma transcender. Agora detalhe, por mais que você melhore, por mais que você se aperfeiçoe, por mais que você chegue no caminho da perfeição, mas você não é Deus. Você foi criada à imagem e semelhança e Ele é único, indivisível. Então é o Criador de todas as coisas e nos ama a todos igual, ao criminoso, ao marginal, ao assassino, à mãe boa, ao velho, ao doente, ao incompreendido, ao louco. Ele ama. Deus é, Deus ama. Então nós somos filhos de Deus. Como diz numa mensagem de Divaldo, nós somos herdeiros de Deus. Mas para que nós possamos ser beneficiários dessa herança, temos o direito de usar, de gozar, de desfrutar essa herança divina, é necessário que a gente adquira a maioridade espiritual. Mas muitos de nós ainda estão na infância espiritual, ainda está, mesmo sendo espírita, mesmo estudando, ainda estão naquela fase da incompreensão, aonde a gente fica brigando por coisas simples, brigando por coisas inúteis, esquecendo que a nossa vida aqui é tão rápida, é tão passageira, tem medo de falar na morte, não vive tudo o que é necessário viver, não realiza tudo o que tem que fazer, porque acha que tem, amanhã eu faço, amanhã eu posso, quando eu me aposentar eu faço, quando eu estiver mais velho eu faço, e o tempo vai passando, e de repente você vê que você não realizou o que você tinha para fazer. Todos nós, indistintamente, reencarnamos com uma missão na Terra. Está no Evangelho, missão do homem inteligente na Terra. Significa que essa missão, ali não tem que é para você montar uma creche, montar um asilo, montar uma escola. Isso é trabalho social. É bom, nos ajuda a viver com o diferente, nos ajuda a compreender o ser humano. Mas a nossa missão é muito maior do que isso. Começa a nossa missão no próprio lar, onde a gente vai ter essa lei de justiça, amor e caridade, porque é dentro do lar que reencarnam as pessoas difíceis e complicadas. Muitas vezes é um irmão que você não se entende bem, porque é um antigo comparsa, é um inimigo, porque o lar é um forno preparador, é ali onde tem essa alquimia da vida, misturando os mais diferentes, as pessoas mais complicadas. E se você não aprender a ter a missão de compreender o próximo mais próximo, de aprender a conviver em harmonia com a sua família, o mundo vai lhe cobrar muito caro. Porque você vai trabalhar, é outro meio de escola, de aprendizado, que a sua missão é produzir, é ser honesto com o salário que você ganha, é ser produtivo, é ajudar o maior número de pessoas que você possa. Não importa qual rico você seja, desde que você ajude o maior número possível de pessoas. Então aí você vai ter essa experiência também de no seu trabalho, no seu lar, exercer essa lei de amor, de justiça e de caridade. Porque muitas vezes você não sente nenhum amor por um filho ou por um irmão, é como se fossem diferentes, mas é porque ali está atestando a relação de compromisso existente entre vocês. É aí que você tem que investir mais na qualidade da maneira de você atender, de conversar, dialogar, porque se reencarnou juntos é porque tem um trabalho a reparar. Então aproveite essa oportunidade, porque reencarnar está difícil. As mulheres hoje não querem ter muitos filhos, a vida está complicada. Então o que está acontecendo? Você não tem mais a maneira que você tinha antes, com facilidade, de você voltar tão rápido quanto você imaginava. Então, na verdade, amigos, quando você já passou pela experiência do lar, do trabalho,
vai para os grupos religiosos, não é diferente. Seja na igreja, no centro espírita, no terreiro de candomblé, na casa de umbanda, não importa. É outra escola importante. Ali você vai ver sua missão também, porque você vai continuar convivendo com pessoas difíceis, complicadas, até injustas muitas vezes no seu olhar, mas que a sua missão naquele meio, com o conhecimento da imortalidade, com o conhecimento espírita, é você procurar ser o mais justo possível, o melhor possível, fazer todo o bem que você faça, para você transformar tudo isso em ações de amor, que é o seu passaporte para a vida espiritual. Quando chegar o momento do retorno, você não vai levar joia, não vai amealhar patrimônio, porque caixão não tem gaveta. Eu até sempre brinco, me lembro daquela música de Vinícius de Moraes, que diz assim: você que não para pensar, me diz pra mim o que é que há. Você vai ver um dia em que fria você foi entrar, em cima uma laje, embaixo escuridão, é fogo, irmão, é fogo, irmão. Então nós que temos a consciência da imortalidade, não vamos esperar essa laje vir para cima de nós e se arrepender achando que ali é o fim de tudo. Muito pelo contrário, nós temos que estar preparados para, na hora de voltar à pátria espiritual, quando a energia vital cessou, sair do seu corpo, beijar, pegar o seu espírito, beijar o seu corpo, seguir com o perispírito para o mundo espiritual e dizer: obrigado pela vida que tive, obrigado pelos amores que eu fiz, obrigado pelas sementes que eu deixei no mundo, porque tudo aquilo que você amealhou não vai com você. Só vai com você aquilo que você desenvolveu no amor, na justiça, na caridade, na inteligência, na afetividade, são os valores que você vai levar. Portanto, meus amigos, estamos nos aproximando desse encerramento e eu deixo para a reflexão de vocês exatamente por que devemos procurar sempre ser justos. Porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Por que eu tenho que ser bom? Porque eu estou semeando para a minha própria vida. Porque a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu quero ter a serenidade no momento dessa transição da volta da pátria espiritual, eu tenho que deixar rastros luminosos na terra, para que quando eu for embora, aqueles que vierem atrás tenham um caminho iluminado deixado por nós. Nós tenhamos essa serenidade, Jesus no coração, Jesus através das nossas ações nos exemplos que fizemos, tendo certeza que essa vida aqui é muito passageira, é muito rápida. 70, 80, 90 anos reencarnado não é nada para espíritos milenários que já atravessaram tantas encarnações e ainda sentimos tanta dificuldade nessas questões tão pequenas para você se transformar. Jesus já nos dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade vem através desses ensinamentos imortalistas que nós temos através de Kardec e que podemos cada dia pegar o livro dos Espíritos e ler uma pergunta, refletir para a nossa vida, pegar essa lei natural, fazer dela uma bússola orientadora, olhar para essas leis e ver no que nós estamos precisando nos melhorar e nos melhorarmos através dessas atitudes da prática do amor, da prática do bem. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, auxilie para que todos vocês que nos assistem, que nos ouvem, possam estar com suas famílias, semeando o amor e semeando a paz. Procure sempre, ao tomar uma atitude da qual você tem dúvida, troque de lugar, vá para o lado do outro e pergunte: se fosse eu, como eu gostaria que agissem comigo? Enche a boca de água, respire fundo, vá para trás da porta e pense. E com certeza a sua atitude será diferente. Porque nesta hora você vai ter a certeza que você gostaria que fossem misericordiosos com você, que fossem indulgentes, que tivessem paciência. Então, se você quer isso, dentro da lei de justiça, o que é bom para você é bom para o outro. Estamos numa semana que vai entrar a semana de Páscoa, muito em breve,
E eu desejo a todos vocês uma semana tranquila, de muito progresso, de muita reflexão, mas principalmente, tirem Jesus da cruz. Pensem no Jesus que ressuscitou após a sua crucificação, trazendo nas suas mãos a marca perispiritual dos cravos que ele pregou na cruz, mostrando que ele sobreviveu à sepultura, que o corpo lá ficou, mas que seu espírito sobrevive e continua vivo até hoje entre nós, porque nada deixou escrito, mas Jesus, o nosso orientador, é assim, o portador do maior número de livros escritos do mundo, o grande enigma para todos, como ele conseguiu, numa época tão difícil, com tanta ignorância, deixar tantos ensinamentos maravilhosos, muitos dos quais até hoje a gente não consegue praticar diariamente e entender. Horas praticamos e horas não. Horas saímos da linha e horas permanecemos. Portanto, amigos, um bom domingo de Páscoa, Jesus no coração de todos vocês, mas com essa imagem do Jesus da imortalidade, o Jesus que vive dentro de nós, para que em cada ação, cada um possa dizer assim: obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender um pouco mais. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades e problemas que eu recebo, que me ajudam a desenvolver o meu raciocínio, a minha inteligência emocional, para que eu seja hoje melhor do que amanhã e amanhã melhor do que no futuro. Muita paz a todos e que o coração de vocês recebam um abraço fraterno dessa companheira aqui de Salvador, que também já está cansada de guerra, lutando todo dia, matando um leão por dia, comendo uma cobra, comendo um lagarto, fazendo da garganta um brejo, para que a gente consiga seguir de uma forma mais leve, mais humana, tentando seguir o Evangelho e todos esses ensinamentos da lei natural, hoje de modo especial, a lei de justiça, bondade, que vem a ser a lei de justiça, amor e caridade. Que possamos dar sempre com a mão direita, com a mão direita, que a esquerda não saia. Então, se tocamos, não vamos trocar as bolas. Então, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, que é o certo. Então, por quê? Porque a mão direita é a mão da justiça divina e a mão esquerda é da justiça dos homens. E o amor está no nosso coração, empregando tudo de bom e de melhor nas nossas ações, para que elas se multipliquem hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos, obrigado pela oportunidade e que nós possamos em breve nos encontrarmos com a certeza de que viver vale a pena quando a vida não é pequena. Paz a todos.